Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 46, Aprendendo Sempre. E no capítulo anterior, nós vimos a mente adoecida, né, de um dos presentes lá da reunião da casa da Dona Isabel. E hoje o capítulo vai falar da reunião propriamente dita, como ela se discorre, né, como que as coisas vão acontecer. Então, vamos lá. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Senhor Bentes na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres, e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia a 200. Porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o secto, significa caravana, perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam socorro espiritual sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Aí é uma parte que me chamou muita atenção e que, pelo que eu entendi, tinham 35 pessoas encarnadas e mais de 200 pessoas desencarnadas e em sofrimento. É isso mesmo? Vocês entenderam isso também? Eu entendi isso sim. Não sei se é bem sofrimento real, né? Ou se era só são pessoas que estavam numa situação de pedir algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. Sim, entendi. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e paz. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Ou seja, as pessoas, os trabalhadores encarnados estavam ali, né, fazendo os atendimentos, e a espiritualidade, os desencarnados estavam ao lado dando a assistência necessária. Algum comentário daí? Sim, eu acho interessante porque, olha só, para você ver um trabalho dessa magnitude, né? Eu não comentei antes porque meu microfone não estava abrindo. Para você ver, no centro vão 35, tem 35 encarnados lá. Como companhia deles, tirando os trabalhadores que estão lá, né? No centro, tirando os trabalhadores. Como companhia desses encarnados, desses 35 que estão indo buscar assistência, seja ela qual for, né, o nível que for do problema que estão indo buscar auxílio, eles têm 200, tem 200 espíritos desencarnados que no montante, né, dividido entre eles,
Vamos dar uma média de quê? De dois para cada? Mais ou menos isso, né? Ou um pouco mais. Para cada encarnado. Isso, olha só o tamanho do trabalho, gente. Isso, a quantidade de desencarnados que estão dentro do centro. As pessoas chegam no centro, elas entram, né? A espiritualidade já consegue, já sabe ali, já consegue identificar o problema que cada um está trazendo no seu íntimo quando eles rompem a entrada da casa. E os espíritos que estão nos acompanhando. A gente não está falando nem, aqui não está mencionando nem os espíritos que não entram, tá, gente? Porque todos aqui entraram. Os 200 são os que entraram. E tem um número muito grande de trabalhadores, né, espirituais para cuidar desse ambiente com esses 200 perturbados. Porque espíritos que não querem. Então, qualquer oportunidade de transgredir, de dar vazão aos seus sentimentos, eles darão. Então, os trabalhadores super antenados ali para cuidar desse ambiente. E para essa movimentação de pedidos dos encarnados, tem 4 médicos espirituais e cada um deles tem uma equipe de 10. Uma equipe médica com vários profissionais da área da saúde, desencarnados, né? Para atender as demandas que estão ali. Então, não é pouca coisa, não. É muita coisa, é muito trabalho, é uma logística muito grande, e que não dá para brincar. Por isso, quando a gente vai para o centro, a gente deveria ter tanta presciência disso, que o que que é um centro espírita, né? O que que aquilo ali realiza, o que que aquilo ali prepara. A gente, a gente, a gente conversa coisas nada a ver, né? E assim, sem esquecer, porque às vezes a gente pode estar bem, a gente pode estar indo com um problema razoável, mediano, ou naquele momento não ter problema nenhum, a vida está suave, a gente está indo porque gosta de estar ali, aquele ambiente é bom para a gente e tal, mas gente, a gente gravita sempre com um desnível de sobriedade, né? A começar que isso fica evidente quando a gente está bem, a gente está conversando coisas que não deveria, está levantando situações que não deveria, que é um ambiente que não é para isso, né? O centro espiritual são não é um lugar para focar, não é um lugar para outras coisas, né? Não é um lugar para outras coisas. E aí a gente passa até por cima do entendimento, que aqui vai falar mais à frente, você vai contar para a gente, que nós deveríamos ter, né, com relação à dor do outro, dos problemas do outro. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, mas elas têm um contingente de companhias espirituais em grande sofrimento. Tem o grupo dos revoltados, dos que estão ali porque não quer, porque está indo, porque está acompanhando eu, você e tal. E tem dentro dessas companhias espíritos, pessoas desencarnadas em muito sofrimento, porque a casa espírita é esse lugar, né, de acolhimento, de recolhimento, é um oásis para a alma fatigada. A gente, né, esquece disso. Então, aqui está trazendo para a gente essa visão do que é e como que esse trabalho funciona, tanto de um lado quanto do outro. Né? Obrigada, Lorena. Mais alguém? Eu queria só acrescentar aqui, né, que a gente carrega, assim, essas influências, que são, às vezes, são os nossos obsessores, muitas vezes são a vibração dos nossos pensamentos, das nossas emoções,
e a afinidade, a sintonia espiritual que a gente cria, né? Então, imagina que se tem 35 para 200, é muito desencarnado, né? E se a gente realmente tivesse a noção, se a gente tivesse a evidência de ver tudo isso, acho que a gente ia pirar, né? Entrar num pânico, porque pensa, se encontrar uma legião imensa dessa. E como a gente não enxerga, a gente muitas vezes não se atenta tanto à nossa responsabilidade. Porque se a gente realmente conseguisse ter essa visão do mundo espiritual, eu acho que a responsabilidade, o tomar conta do pensamento, da emoção, dessa sintonia espiritual, não digo nem essa obsessão de raiva de vidas passadas, que é uma coisa, uma ligação mais forte, né? Mas essa responsabilidade vibratória que a gente, por nada, sente medo, sente raiva, ciúmes, que muitas vezes a gente poderia controlar, né? Então, essa capa que você trouxe na entrada, ela nos mostra assim um pouco da dimensão do que isso significa, da responsabilidade do mundo espiritual em trazer esse trabalho. Eu acho que a gente não tem muita consciência desse movimento espiritual que é feito, essa grandiosidade, né? Isso a gente está falando de um grupo pequeno. Tem lugares que são bem maiores, né? A gente está falando de um grupo até que reduzido. Então, fica a atenção, né? Que a gente tem que sempre estar atento ao que a gente emana, ao que a gente pensa. Obrigada. Vamos lá. Aproximando-nos do grande número de papéis nominados, e enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo que pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu. Recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Foi outro trecho que eu achei super interessante, né? Quando o Vicente pergunta, né, se eles recebem tudo que pedem, e o Aniceto responde, não, eles vão receber o que eles precisam. O que não pode tirar deles a oportunidade de trabalhar e aprender, né? Conta deles o restante das lições. Comentários? Eu queria comentar assim, que o que a gente normalmente pede, né? A gente pede facilidade, uma cura imediata, resposta pronta, as facilidades que a gente pensa que serem facilidades, né? O imediatismo que a gente tem muitas vezes. E acredito que esse tipo de pedido sem fundamento deve atrapalhar muito um trabalho espiritual, que para a gente pode ser corriqueiro e imediatista da nossa parte, né? Mas se a gente levasse a sério mesmo, a gente ia buscar o que realmente a gente precisa, que é amadurecimento, transformação moral, aprendizado, elevação do caráter, são o que realmente a gente precisa ir buscar num estudo que a gente, por exemplo, um estudo que a gente faz aqui, que a gente vem buscar isso,
que a gente possa levar mesmo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Saber o que realmente a gente precisa e o que é e o que é que a gente pede. Se tem fundamento, porque a gente também não vai receber só porque está pedindo, né? A gente vai receber aquilo que realmente vai fazer com que a gente aprenda a construir, se construir moralmente, emocionalmente, seja no aprendizado que cada um de nós tem a sua característica que vai precisar de algo mais específico. Mas a gente não vai receber só porque a gente está pedindo. Muito menos no tempo que a gente está pedindo, né? Que normalmente a gente sempre quer para ontem. Então, essa parte de saber o que pedir seria até importante para a gente evitar o trabalho da espiritualidade em correr atrás de coisas desnecessárias. Obrigada. Renata, quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos é desajuizada. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela da nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. Exatamente o que você falou, né, Kátia? A pessoa vai pedindo e não pensa no que está pedindo, né? E não é assim que funciona. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Alguém quer comentar? Posso seguir. Eu achei isso aqui uma pérola, Ah, uma pérola de puxão de orelha, porque, como foi lido anteriormente, né, aí a gente entende assim que os bons espíritos, eles não tomam decisão para o homem, né? A gente recebe o que precisa. Então, aí ele continua mais aqui embaixo, ó. O É imprescindível muita cautela de nossa parte, da parte da espiritualidade, diante das requisições, dos pedidos nossos, que eles se negam voluntariamente, que nós nos negamos voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. O que ele está falando aqui? O que Jesus ensinou, está ensinado, né? A gente não faz esforço algum para caminhar de forma coerente, correta, em direção ao que nos tornará menos sofríveis, o que tornará a nossa caminhada menos dolorosa. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais. Gente, o que é roteiro? É rota, segue. Não precisa de uma coisa. É roteiro. Roteiro é rota, segue. Segue o roteiro. Segue o roteiro, não sofre. Vai lá. E o discípulo, nós, discípulo, gente, ele não está falando de aposta. Aposta é outra conversa. O discípulo, nós que estamos aprendendo, lendo o roteiro, né? O discípulo, pelo menos diante da própria consciência, o discípulo não busca nem para se sustentar diante da própria consciência. Deve considerar-se obrigado a conhecê-lo. Então, o que a gente tem? A gente tem um roteiro. O que a gente precisa fazer? Conhecer o roteiro. O que o roteiro do Cristo nos ensina? O que Jesus fala para a gente? O que Jesus fala para a gente? Ah, eu não leio o Pentateuco, eu acho difícil. Tudo bem.
o que Jesus fala para a gente, né? O que Jesus ensinou está ensinado. O que os espíritos fazem conosco dentro do Pentateuco, dentro da obra que Kardec trouxe para a gente, que é os ensinos dos espíritos. Eles trazem explicações, né? Tags explicativas sobre o roteiro. Quem deu a rota? O Cristo. Então, é por isso que os bons espíritos, e é bom a gente lembrar disso, porque os bons espíritos não tomam decisão para nós. Os bons espíritos não dizem o que a gente deve fazer. Os bons espíritos de segunda ordem. Porque espíritos medianos, atrasados como nós, dão palpite, tomam decisão, falam o que você deve fazer, ficam com raiva se você não faz. Somos nós. Imagina eu com o meu atraso sendo uma orientadora de uma pessoa, você é essa pessoa na vida dela, né? Então, e o que que acontece? O que que acontece? Via É quase uma via de regra, e isso vai ser falado mais para frente, não como via de regra, mas é uma busca muito frequente da nossa parte, a gente buscar fórmulas prontas. Então, o que que a gente busca? Nós temos o Evangelho, nós temos o Pentateuco, né? A gente busca a opinião dos espíritos pesados, que podem ser, sim, levianos, podem ser, gente, espíritos familiares que não querem o nosso mal, mas são extremamente atrasados, se não igual a nós, podem até ser mais, né? E que ainda tem uma visão muito limitada das coisas. Então a gente quer o quê? Eu compro ou não o carro? Eu vendo ou não a casa? Eu caso ou não com aquela menina, com aquele rapaz? A gente quer respostas prontas. E o guia e o modelo, que é o Cristo, não nos dá respostas prontas. Ele nos dá um roteiro. O caminho a seguir é esse daqui. E você precisa ter uma ancoragem espiritual, uma busca, um senso de observação diante da vida para você buscar os caminhos, porque existe um caminho que vai te levar, isso é muito falado na Bíblia, né? O caminho da perdição, o caminho da salvação. No caminho da perdição, a gente encontra o quê? A gente encontra todas as facilidades, a gente encontra o mundo, gente. No caminho da salvação, o que que a gente encontra? A gente encontra muita dificuldade, mas a gente não gosta de dificuldade. Então, é, o Aniceto ele está dando aqui uma, 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 uma puxadinha de orelha em nós, né? Ele responde isso nos dando uma puxadinha de orelha, porque esse diálogo dele aqui, ó, é para nós, né? O que que a gente está buscando? Qual o caminho que a gente está buscando? Diante de tudo, olha só, nós não somos desassistidos diante da dor, mas nem sempre a dor pode nos ser retirada do nosso caminho. E eu achei muito interessante que vou falar agora não, depois eu falo, outra hora eu falo. Tchau. Então tá, vamos seguir. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz como para acentuar fortemente as palavras e considerou: possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados,
devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar à humanidade aqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Eu achei isso aqui bem oportuno e me remeteu ao capítulo passado da mente adoecida lá do senhor lá, né? Que sabia de tudo, já tinha todas as respostas e só queria uma prova. Então, aqui o Aniceto fala justamente isso, né? Para que a gente vai argumentar, pelo que eu entendi foi isso, para que a gente vai argumentar já com quem acha que sabe tudo? Se a pessoa não esvaziar o copo, né? Não tiver humildade para querer aprender, igual ele fala aqui, né? Ensinar os cegos e aos ignorantes é obra meritória, mas repetir a quem acha que já sabe tudo é perda de tempo, né? Eu acho interessante, Elaine, que tem uma frase, um ditado muito antigo que diz, né? E esse ditado ele se tornou antigo, né? Uma fala antigo dos povos antigos, mas ele está no Evangelho, que fala que não se joga pérolas aos porcos. Isso está no Evangelho, né? Não jogar pérolas aos porcos é exatamente isso. É você não cair na repetição de uma situação, de palavras, de ensinamentos, de aconselhamentos, quando não vai ser oportuno, quando não vai ser aproveitado, né? O que não vai ser aproveitado é desperdiçado, porque ele já deu todos os exemplos aqui, ó, de como a gente desperdiça. Pode falar, cara. Então, eu queria só comentar aqui que você passou pelo. Que ele coloca que o evangelho está cheio de sagrados roteiros, que nem a Renata estava explicando, né? E aí ele complementa, eu achei bem interessante, pelo menos diante da própria consciência. Porque a gente não tem como dar palpite na vida dos outros, se a gente não consegue nem cuidar da nossa própria vida, né? E então, diante da nossa própria consciência, é onde a gente vai ter o real poder. É onde a gente vai ter esse roteiro de Cristo que nos direciona com as leis, com as parábolas, com tudo que ele deixou, mas com base na nossa própria consciência. Que quanto mais evoluído, mais expansão de consciência, mais responsabilidade. E nesse texto que você acabou de ler, que ele fala do contrassenso, o que a gente fala para o outro se a gente mesmo não faz na nossa própria vida. E ele termina falando que não só existe esse contrassenso de você falar o que a pessoa já sabe, como ele também não vai perder tempo. Não será menosprezo o valor do tempo. Eu acho que é um outro ponto muito importante, sabe? Que muitas vezes a gente não dá tanta importância. A gente gasta tempo com coisas tão sem valor, tão sem significado, né? Aí tem o filósofo Sêneca, né? Que ele diz, enquanto vivemos, a vida passa. Ele dá, vocês já tiveram oportunidade de ler o filósofo Sêneca? Ele fala muito sobre isso, né? O valor do tempo. Eu acho que vale a pena, sabe? A gente prestar atenção também nesse nosso aperfeiçoamento moral, nesse nosso aprimoramento, e incluindo
o valor do tempo. Não perder tempo com coisas aleatórias que não acrescentam nada na nossa vida. Se ele não perde tempo, se a espiritualidade nos diz que eles não perdem tempo nem de colocar um conselho para uma pessoa que já conhece, que é uma coisa rápida, digamos assim, né? Imagina o nosso dia a dia, o nosso cotidiano com coisas banais que muitas vezes a gente se deixa levar, né? Então fica essa reflexão também. Eu também gostaria de falar uma coisa, baseando nisso, que a espiritualidade, gente, a espiritualidade é muito ocupada. Esse povo é ocupado demais, gente. Eles não param para assistir Netflix, não. Eles trabalham, eles estudam, eles têm compromissos, eles aproveitam o tempo deles, né, com muito critério, com muito valor. Por isso que a gente aprende, por exemplo, nos estudos, né, nas reuniões, o valor da disciplina. Por quê? Uma pessoa que não tem disciplina, ela começa qualquer hora e termina de qualquer jeito. A espiritualidade, eles não têm um compromisso, não é só com a gente aqui, só com a gente aqui, nesse grupo de estudo aqui. Eles não têm compromisso só com a gente aqui, não, gente. Eles têm compromissos vários, né? Acaba que eles já vão para outros, né? Se tiver dentro da escala de trabalho deles e observando que quanto mais desenvolvido, moral, é, é, intelectualmente o espírito, né? Mais trabalhos ele tem. Nós já vimos isso. Então, tempo é algo que a gente não deve desperdiçar. E nós já desperdiçamos tempo demais na nossa encarnação, porque se a gente divide, né, o nosso dia 24 dividido por 8, por 3 a gente tem 8 horas, né? A gente dorme 8 horas, trabalha 8 horas, tem 8 horas de lazer. Considerando que 8 horas de lazer não é só quando eu estou passeando, quando eu vou almoçar no restaurante, não. São 8 horas. Se eu estou lendo, correndo o dedo no Instagram, é lazer. Se eu estou sentada no sofá tirando uma pestana ou assistindo um noticiário, é lazer. Se eu estou molhando a planta, é lazer. É lazer. É lazer. Então, a gente já tem essa divisão, porque a gente trabalha 8, pode ser até que trabalhe, tem gente que trabalhe mais que 8. Aí vai interferir no momento dela ou de descanso ou de lazer. Tem gente que dorme menos, né? Aí ela que sabe como é que ela administra o tempo dela entre atividades e lazer. Mas olha só para você ver, de uma forma, é bom a gente lembrar isso, que quando a gente está no exercício do nosso ócio, é lazer. Como que a gente aproveita? Para eles o tempo é sagrado. Por quê? Porque o trabalho da espiritualidade, ele é intenso e ele é dinâmico. Olha só como que ele é intenso, gente. Eles estão numa casa familiar, aonde receberam 35 pessoas para participar de uma reunião de socorro espiritual, né? Então, 35 pessoas. Mas olha a dimensão do trabalho, que junto das 35 tem 200 acompanhantes. É como se a gente como se fosse ter uma festa, que você envia 35 convites e os convidados levam uma par de convidado. Então, um trabalho demais, a logística é muito grande. A gente pode considerar que esse pessoal tem tempo a perder, até mesmo porque não estão falando de descansos, obras fortuitas, não, estão falando de socorro humano. Às vezes a gente esquece que o desencarnado ele é humano, né? A gente pensa que espírito é só um vapor, né, gente? Não, é uma pessoa.
É uma pessoa. Eu desencarnando essa noite, continuo tendo os mesmos dilemas, os mesmos dramas, as mesmas coisas que me movimentam. É uma pessoa. Obrigada. Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres, conselhos profundos. Com as disposições evangélicas. Então, é o que vocês acabaram de falar, né, gente? É a responsabilidade do conhecimento. Quem tem conhecimento tem responsabilidade sobre esse conhecimento. Não pode agir levianamente. Mas, de fato, o conhecimento do Cristo, né? Do verbo do Cristo. E não o conhecimento que ele citou aqui anteriormente, que é um falso conhecimento, né? Que é falar para as pessoas, por exemplo, recomendar humildade àqueles que falam de humildade para os outros, né? Alguém? Eu acho muito bonito, me toca muito quando é, uma frase, um pensamento, uma reflexão vem trazendo uma menção direta a Jesus, sabe? Jesus me toca profundamente. E aí, quando fala aqui que alma alguma, quer dizer, não tem, não existe uma alma, né? Nas diversas confissões religiosas do cristianismo, é, é, que recebe notícias de Jesus sem razão de ser. A gente não recebe nenhuma informação, nenhuma diretriz, nada referente ao Cristo chega a nós sem razão de ser. Sempre tem um móvel, sempre tem um móvel. E ele é direto. A gente pode estar assim numa grande agremiação cristã, evangélica, espírita, o que for, gente, pode estar reunido um grande, o que for oferecido ali, ele sendo oferecido pela massa, mas ele é pontual, no momento que cada um está vivendo, com as possibilidades de entendimento que cada um tem. É na contragota. Então, não existe a possibilidade da gente receber qualquer coisa do Cristo ou referente ao Cristo que não tenha razão de ser, que não tenha propósito. Quando fala razão de ser, está falando de propósito. Não é fortuito, não foi jogado ao esmo e foi uma coincidência. Não, não existe. Isso aí é para a gente guardar na alma, na alma. Jesus era, é um professor, mas é um professor que sabe administrar a riqueza do verbo e do tempo. Ele entende que a gente é capaz de absorver, ele entende exatamente o tempo que vai levar para a gente conseguir trabalhar aquilo, desenvolver aquilo. Ele entende perfeitamente. Por isso que ele é tão didático e é tão, é, é, vou usar essa palavra que não é ela, misericordioso em distribuir para a gente os ensinamentos, sabe, do Evangelho. Como ele vai desfiando, ele desfia de forma que a gente consegue entender. Então, vamos. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou.
No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente? Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso não seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Eu achei muito interessante essa parte também, que é isso que você tinha falado, né, Renata? Que eles são muito ocupados. Então, assim, eles não podem perder tempo e ficar revivando a memória das pessoas que deveriam saber, né, do que estão fazendo, do que estão falando. Então, e ele também fala aqui que a maioria das vezes a resposta é o silêncio, né? É ajudar em silêncio. Comentários? Eu gostei quando ele falou aqui, né, que os desencarnados e os encarnados que ainda não abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão um alto preço pela invigilância. Porque às vezes a gente considera que é só o encarnado que faz mau uso das suas possibilidades mediúnicas, né? Ah, eu estou, eu vou na cartomante, eu vou eu vou lá naquele centro que tem ali, tal lugar, né? Que os espíritos se manifestam e eu vou lá tirar umas dúvidas. Gente, às vezes, eu não estou falando que os locais onde há esses trabalhos mediúnicos estão errados em assim proceder. Eu estou falando nesse momento dos encarnados. Os encarnados, você levar as suas necessidades para um ambiente, né, para buscar ajuda diante de uma situação que realmente demanda um socorro, é uma coisa. Agora, você, levianamente, eu vou encontrar um namorado, marido, vai ser rico, gente. Isso é fazer mau uso do intercâmbio. Na outra ponta está o outro, o médium que se presta a isso, né? Traga a pessoa amada, né? Agora com a internet é mais rápido, dizem, né? Traga a pessoa amada com XY tempo. Então, quer dizer, o encarnado está fazendo um uso indevido da possibilidade mediúnica, trazendo para si, buscando, ocupando. Claro que está ocupando espíritos desocupados, lembrando que espíritos ocupados não se prestam a isso, de jeito nenhum, né? Mas também tem os desencarnados que se prestam a isso e que gostam disso e que se ocupam disso. Então, tanto um quanto o outro responderão pela, pela sua invigilância, né? Já pensou, gente, eu estou desencarnada, eu vou para um lugar prestar serviço mediúnico, dando palpite na vida dos outros, falando que eu vou casar a menina, ou que eu vou achar um marido rico para ela.
E imagina isso. Olha o nível de atraso que eu vou estar nele e como eu vou me complicando nisso, né, porque a gente sabe que ainda tem os meios de campo das coisas que os espíritos vão se valendo, né, para obter o que quer, porque as sensações humanas eles não têm mais, então eles vão buscar entretenimento, né, entretenimento. Pode seguir? Então, tá bom. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpite para diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Exatamente isso que você acabou de falar, né, Renata? E lembrando, Elaine, que esses aqui ele usa ó, pobres amigos, né? Pobres amigos. Acabam se convertendo em meros escravos das mentalidades inferiores. Então, tem os espíritos que são levianos mesmo, conscientes, e tem aqueles que não são. Nós temos, junto a nós, espíritos simpáticos, né? Nós temos espíritos simpáticos junto a nós. O que são espíritos simpáticos? Simpatizam com a minha forma de ser, né? Gostam de mim, simpatizam. E aí, o que muitas vezes acontece? Pode ser um parente, gente, uma mãe, um pai, um tio, um avô, desencarna, quer ficar ali, quer ajudar. Foi por isso que André Luiz foi alertado para que ele não ficasse na casa dele, para ele não se dar essa permissão, porque não seria benéfico para ele, porque ele se tornaria esse espírito aqui, ó, adoecido, adoecendo, sem a intenção de adoecer, mas dizendo para um e para outro, coisa que eu falo com uma amiga minha, sabe? Dizendo para um e para outro, não faz assim, não faz. Eu falo, minha filha, se você bater as botas, larga esse povo seu, vai embora. Vai para a luz, Caroline, não olhe para trás. Esse negócio de, eu amo eles, eu tenho que ajudar, acabou, acabou. O amor segue existindo, mas acabou, vai embora. Por quê? Por afeto, sabe, Elaine? Por afeto, erra-se. Nós já vimos isso também, né, nas leituras anteriores. Por afeto, por amor, se erra muito. Obrigada. Kátia, alguma coisa? Só acrescentando aqui o pensamento da Renata, né, que a gente ainda tem muitas necessidades, né? Então, a gente tem ainda nas nossas orações os nossos pedidos, né? Mas o que seria um pedido, digamos, ideal, né? Um dia eu chego lá, mas provavelmente seria pedir serenidade, pedir confiança, pedir o amparo espiritual, um fortalecimento de decisões moralmente corretas, incluindo tudo isso para uma transformação interior, para você ter atitudes boas diante dos enfrentamentos que você tem. A gente pode também estar pedindo proteção para nossa família, proteção, amparo espiritual, cura, alívio de sofrimento. Não acho que seja errado a gente fazer esse tipo de pedido, desde que a gente consiga ter uma visão de onde está a minha responsabilidade, aonde está a minha parte nesse pedido que eu estou fazendo. Então, essa orientação eu posso pedir para ter um fortalecimento espiritual mesmo.
até mesmo proteção, para que afaste pensamentos negativos, obsessão, sintonias, alguma coisa assim, para que eu tenha mais amplitude no meu direcionamento das minhas atitudes para melhor escolha. Aí é um aperfeiçoamento moral, talvez uma percepção dos fatos que eu estou vivendo, para que eu tome a melhor decisão. O pedido, ele é coerente, então o pedido pode ser feito, desde que tenha a minha participação e responsabilidade, né? Eu não vou tomar o tempo da espiritualidade à toa, mas a gente, como encarnado, a gente precisa de orientação. Muitas vezes a gente está muito perdido, sem direcionamento, e o que é talvez bobo para você pode ser muito importante para mim, e naquele momento eu não tenho direção. Então eu posso pedir ajuda espiritual, eu devo pedir, eu devo orar, eu devo pedir um esclarecimento e um fortalecimento interior, para que a vida seja mais fácil, as minhas atitudes sejam coerentes com o roteiro da evangelização. Então, eu acho isso, né? Que a gente tem que pedir esse alívio do sofrimento com muita coerência. Né? Sim. Então, vamos lá. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo da própria conta. Orientação do Aniceto, né? Tipo assim, não vamos perder o nosso tempo com quem não sabe o que está fazendo, o que está pedindo, vamos canalizar nosso tempo para os irmãos que são responsáveis, que realmente buscam o devido amparo. O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele. Se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador, solícito. Aguardaremos suas indicações. Então é isso. O capítulo finaliza aqui, né? É um capítulo muito, eu achei, muito denso, muita informação, mas que traz muita contribuição para a gente, né? Muito esclarecimento, digamos assim. Obrigada, Elaine. O estudo realmente ele é denso, né? E se a gente consegue tirar pelo menos um aprendizado, se uma fala do Aniceto, né, entrar na gente e permanecer, porque a gente, né, mature ela, porque a gente reflita, o objetivo foi alcançado. Né? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Elaine. Foi muito bom. Renata, você quer fazer oração de encerramento? Seu microfone está fechado. Nós agradecemos a Jesus, o nosso bom pastor. Agradecemos o seu cuidado, o seu carinho conosco em todos os detalhes da vida. Agradecemos aos trabalhadores espirituais que não nos deixam sós pelo caminho, não nos deixam sem ajuda, não nos deixam
não nos deixam sem respostas. Às vezes as respostas que nós desejamos, elas não vêm da forma como queremos, mas elas não deixam de vir. Às vezes o silêncio é a resposta que nós precisamos, mas tudo que nós precisamos, nós recebemos das mãos de Deus. Que nosso Senhor nos abençoe a semana, que seja um, um resto de semana maravilhoso para todos nós. E se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui reunidos na próxima semana sob o cuidado da equipe espiritual que toma conta que assim seja. Amém.